a economia das cidades criativas. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a Ana Carla Fonseca Reis, da empresa Garimpo de Soluções. Ela é economista. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Doutora Ana Carla, São Paulo, uma cidade com 11 milhões de pessoas, contribuindo com 15% do PIB nacional. São Paulo é uma cidade criativa? Por quê? Eu acho que São Paulo tem uma série de características de cidades criativas, né? Tem uma cultura efervescente, a gente entra em pânico em São Paulo porque não consegue fazer tudo o que gostaria. Tem inovações, claramente, de todas as diversas ordens, mas ela tem sofrido nos últimos anos muito com relação a conexões. Conexões não só por uma falta de mobilidade de transportes, que é muito difícil a gente se movimentar em São Paulo, mas eu acho que São Paulo, em especial desde a década de 30, vem perdendo muito de sua história, né? Eu me lembro uma passagem que eu estava na igreja de Santa Efigênia, no centro de São Paulo, e eu estava analisando marcas de bala que são da Revolução de 24, não por mim a Revolução esquecida, ninguém estudou a Revolução de 24, mas na cidade de São Paulo teve guerra civil, as pessoas fugiram, enfim. E passaram dois adolescentes, e como sempre, quando a gente está olhando para uma parede, alguém para ver o que a gente está olhando, que a pessoa não está. E um virou para o outro e falou assim, mas o que ela está vendo? E eu falei, olha, estou vendo aqui as marcas de bala. E antes que eu continuasse, um virou para o outro e falou assim, nossa, o PCC chegou até aqui. Não, o PCC é mais antigo, né? Mas, enfim, a gente não tem noção da história, né? Eu morro de inveja positiva de Pernambuco com o curso de História de Pernambuco nas escolas. A gente precisaria ter essas histórias das nossas cidades, dos nossos estados, porque senão a gente não consegue olhar para frente sem repetir os erros do passado. Eu acho que São Paulo tem um celeiro de criatividade gigantesco, até pela diversidade de pessoas, pelas empresas, pelas inovações, mas ela precisa trabalhar melhor algumas questões ligadas a conexões. Agora, por exemplo, uma questão de uma cidade criativa é aquela que sabe se relacionar com vocações, ou históricas, ou da cultura, ou com a sua natureza, seu entorno. Mas há uma questão aí que é fundamental, que é a matéria-prima mais preciosa que a humanidade tem, que é o tempo. Em São Paulo, a administração e a relação com o tempo das pessoas, tempo físico, é dificílimo por essa dificuldade de mobilidade. Então você tem um prejuízo. E um prejuízo, inclusive, econômico, já contabilizado várias vezes, né? Quer dizer, cada minuto no trânsito, quanto a gente perde de PIB de cidade. Uma perda simbólica para as pessoas também, porque não tem coisa mais angustiante do que ficar no trânsito e perceber que o tempo está correndo e a gente continua no trânsito. Eu acho que uma cidade das dimensões de São Paulo, independentemente da população, mas das dimensões de São Paulo, invariavelmente enfrenta problemas de mobilidade. Pegue Tóquio, né? Tóquio, enfim, tem um sistema de transporte muito melhor do que o nosso, mas de qualquer forma as pessoas perdem muito tempo lá. Londres também, em média, 1 hora de trem. Ainda que a pessoa vá sentada, em São Paulo não necessariamente, se conseguir vai de pé, mas esse tempo também é perdido. A única forma da gente conseguir resolver isso nas grandes cidades desse porte é descentralizando a cidade. Então, fazendo com que essas centralidades sejam distribuídas ao longo do tecido urbano. E a gente tem em São Paulo cidades dormitório, que são vários bairros ligados, tem bairros nos quais as pessoas têm que atravessar da zona oeste para a zona leste, porque aquilo que elas querem fazer não tem ali. É claro que você vai ter um MASP, que você vai ter um HC, mas você precisa ter o comércio de rua, precisa ter escola, precisa ter um hospital de base, precisa ter o trabalho do lado. Porque se as pessoas tiverem que atravessar essa dimensão, por mais que elas peguem um jato supersônico e vão sentadinhas, elas vão perder muito tempo. Ou helicóptero, né? A segunda maior frota de helicóptero do mundo é São Paulo. É verdade. Mas por que essa questão da mobilidade é uma questão que, vamos dizer assim, ela hoje está no centro da preocupação de qualquer administração de uma cidade grande, né? Mas aqui não evolui. Você vê, por exemplo, Paris tem aquela questão das bicicletas. As pessoas pegam a bicicleta é pública, ele pega de um lugar, ela se inscreve, paga uma taxa mensal, vai de um local para outro, deixa a bicicleta lá. Quer dizer, aquilo ajuda, né? Tira o fluxo de automóvel e tal. E no Brasil, vamos dizer, não tem nenhuma cidade que se destaque nessa questão da mobilidade, que tenha conseguido dar uma solução assim mais factível, que a população tenha absorvido essa solução para a questão da mobilidade? Eu acho que uma cidade que sempre é referência nessas questões de transporte é Curitiba, né? Muito em função do mérito das gestões de Jaime Lerner também. Então, eles fizeram aquele metrô de superfície, que acabou inspirando, inclusive, o de Bogotá e de várias outras cidades. É uma cidade muito arborizada que se presta às pessoas ficarem andando e andarem de bicicleta.
Então, em termos de transporte urbano, Curitiba é sempre uma referência dentre as cidades de grande porte. Né, mas que hoje está congestionado também, né? Curitiba já foi. Né? Hoje... O problema de Curitiba é que ela virou uma referência para o resto do Brasil. Eu me lembro quando eu era pequena, a minha tia, que era amiga de infância da mamãe, muito querida, tia Aurora, dizia assim, pelo amor de Deus, não fale tão bem de Curitiba mais. Porque não parava de chegar gente paulista, gaúcha, de tudo quanto é lugar. E é claro que uma cidade chega uma hora que começa a ter limitações, né? Porque ela é projetada para ter um certo contingente populacional. As fábricas que foram, enfim, São José dos Pinhais. Então, Curitiba também está precisando de reinventar, mas sempre foi uma referência em termos de transporte. Agora, e a questão do lixo, né? Nos últimos anos tem crescido iniciativas nas cidades brasileiras com relação ao tratamento de lixo. A população em várias cidades já colabora, né, separando o lixo seco, orgânico, ou em outras atitudes simples, como aquelas de jogar o lixo no lixo, onde deveria ser jogado, né, e não na rua, nas calçadas. Mas que cidade no Brasil nós poderíamos citar assim como um paradigma positivo, né, na questão do lixo? Eu desconheço. Desconhece. E, infelizmente, eu digo isso porque quando a gente analisa, eu acho que essas são medidas que estão muito em voga, as pessoas acabam se entusiasmando bastante, mas quando a gente analisa que 1% apenas do lixo, por exemplo, de São Paulo, acaba sendo tratado de forma reciclável, 1% de coleta seletiva sendo reciclável, quer dizer, 1%, né? Tem que crescer muito rápido, digamos que tenha dobrado e que vá para 2%, mas a coisa precisa tomar uma escala, uma massa. E a partir do momento que as pessoas, inclusive, não têm respeito pela cidade, a cidade passa a ser uma grande lixeira, né? Então, o espaço público é espaço de ninguém para jogar bituca de cigarro. Uma vez eu tinha uma discussão acalorada com um taxista, há alguns meses, a gente passava ao lado de uma árvore em que faziam aquela eufemística poda drástica, em que transformam uma árvore num poste, o poste cai e a culpa é da árvore porque danificou o carro, né? E eu falei, nossa, que absurdo. E o taxista vira para mim e diz, não, mas tem mais a que cortar mesmo, porque olha a quantidade de folhas que essa árvore produz. Depois cai no bueiro, entope e a cidade enche. Quer dizer, é uma falta completa de noção do lixo. Então, se não há no Brasil, onde no mundo a gente pode buscar esse paradigma no tratamento de lixo? A Alemanha, a Suíça. Na Suíça você, inclusive, tem lá o controle quando você vai levar o lixo nas várias, nos recipientes específicos da rua, no dia certo para coleta. Eles fazem a mensuração, se você não está colocando, por exemplo, tantos litros de óleo, porque afinal de contas é aquilo que em média se consome de óleo por mês em uma casa de tantas pessoas, eles ficam preocupados em saber onde é que você está jogando o óleo. Então você tem que explicar que na verdade você não faz fritura, etc. É um tal nível de complexidade da análise do lixo das pessoas em respeito, inclusive, ao ambiente, e a uma forma um pouco mais avançada de lidar com a cidade, que eu acho que a gente tem que olhar, de fato, para esses países que têm muita história a ensinar, né? Agora, agregando aí complexidade, no caso brasileiro, só muito recentemente foi aprovada a lei dos resíduos sólidos, né? Mas, apesar disso, o Brasil ganhou um prêmio internacional como o primeiro em reciclagem de latinhas e uma série de coisas, o que é um sinal de esperança também, que podemos superar. Né? Mas veja uma coisa interessante, até em fazendo jus ao programa e aos nossos carinhos pela área de economia. As latinhas têm esse sucesso justamente porque se firmaram como um ativo econômico, né? Elas valem muito uma vez vazias. Eu acho que a gente precisa ter o reconhecimento disso também nas outras formas de geração de lixo. O lixo também não pode ser um ativo econômico? Não é? Pois é, como é que a gente transforma isso? Desde sempre, né? Como é que faz compostagem? Poxa, então não precisa mais de adubo. Quando as pessoas começarem a perceber que elas têm um benefício econômico no tratamento do lixo, aí sim eu acho que a população vai se engajar. Por enquanto, eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento de percepção de uma relação muito mais sistêmica da cidade, que é o que eu faço com o lixo. Ele não some quando eu coloco ali, né? Ele para algum lugar ele vai. Acho que a gente precisa amadurecer um pouco melhor essa discussão. E a água, hein? Como é que nós estamos com relação ao tratamento da nossa água, dos nossos esgotos, questão, por exemplo, de rios que cortam grandes centros urbanos, como é o caso do Tietê em São Paulo, né? É uma coisa assim, mataram um rio dentro da cidade, né? Como é que nós estamos nessa faixa aí, nessa área? Eu não sou muito otimista quanto a gente tem hoje, eu sempre sou otimista com relação ao futuro. Mas quando a gente observa o caminho do Tietê, e de fato ele chega a São Paulo, a gente fala, mas como é possível que ele nasça um rio e volte outro? Quando a gente analisa a cidade de São Paulo, por exemplo, a cada 100 metros, salvo engano, a gente tem um curso d'água. Só que esses cursos d'água a gente não vê.
Então a gente soterra rios vivos, não é simplesmente o Tietê que a gente vê morto, né? E a gente descobre que esses rios depois nascem quando eles desaguam nos grandes rios. A gente tem uma desconsideração muito grande com algo tão vivo como é a água das cidades e que de fato une as cidades, né? Eu acho que a gente tem que considerar isso de uma forma um pouco mais carinhosa, inclusive o respeito à água que a gente acaba consumindo, né? Não é só aquela campanha de quantos minutos você fica escovando os dentes ou quantos minutos você fica tomando banho, mas fazer com que as pessoas entendam que a água é uma coisa viva dentro da cidade. Em Paris há um processo de recuperação da água com algas, né, em certos bairros muito bem sucedido. Né? O Tâmes é em Londres, né? A pessoa ficando por longos períodos. A compensação do Danúbio é um problema, pois né? Que corta a Europa quase toda. E o aspecto simbólico do rio também, para que ele passe a ser uma prioridade na cabeça das pessoas, é importante. A Coreia tem uma cidade cujo nome me escapa, mas que desenterrou um rio. Eles tiraram uma parte do leito carroçável e trouxeram aquele rio à tona. E eles têm toda uma série de impactos já medidos em que muitas pessoas deixaram de usar carro porque agora elas podem ir pelo caminho do rio caminhando. E o que aquilo traz de benefícios para a cidade pelo fato de ser um curso d'água tão importante que acabou sendo redescoberto pela própria cidade. Então a pessoa se relaciona com a água de uma forma diferente, porque aquilo deixa de ser uma funcionalidade e passa a ser mais do que aquilo. Questão da sustentabilidade. O Jaime Lerner já foi citado aqui, né, apontado como transformador da cidade de Curitiba, décadas atrás. Já vimos até que há problemas diferentes hoje. Considera fundamental para qualquer cidade sustentabilidade, mobilidade, solidariedade. Como a senhora vê a introdução desses itens nos conceitos de cidades criativas? Falando de lixo e de água, né? Uma cidade criativa necessariamente acaba sendo uma cidade sustentável. A cidade criativa é uma utopia. E é uma utopia que existe porque a gente tem que cada vez mais tentar se aproximar dela. E eu acho que cada vez mais a gente vai se aproximando dela a partir do momento que a toma como uma meta. E assim eu acho que é uma cidade sustentável. Eu não sei se algum dia a gente verá, os nossos descendentes verão uma cidade 100% sustentável, mas eu acho que a gente tem que se aproximar disso. O que a gente faz com o lixo, o que a gente faz com a água. E a gente só consegue dar soluções sustentáveis para os problemas que a gente tem hoje nas cidades a partir do momento que a gente se vale de muita criatividade. Então são conceitos muito irmãos, né? A sustentabilidade depende dessa criatividade posta em prática, porque senão a gente acaba não concretizando isso. E eu acho que o próprio conceito de sustentabilidade tem que ser revisto ou talvez considerado com mais atenção, porque hoje a gente vai a festas em que as pessoas falam, olha, como eu plantei 3 árvores, a minha festa é sustentável. Você fala, mas de que sustentabilidade a gente está falando, né? E quando traz isso para a cidade, claro que a complexidade é maior, né? Segundo o Torquist, o conceito de ambiente criativo é visto em 4 vertentes: informação transmitida entre pessoas, conhecimento, competência em atividades relevantes e criatividade. Qual a importância do ambiente criativo na formação das cidades criativas? Você só trouxe gente boa para essa pauta, né? Então, o ambiente é fundamental, porque por mais que uma pessoa seja criativa, se não lhe são dadas as condições para que ela expresse aquela criatividade ou que ela se nutra daquilo, ela acaba ficando embotada. Se você pegar o maior chefe de cozinha do mundo e colocar numa cozinha sem nada, ele fica pensando, se eu tivesse aquela caldinha de jabuticaba, se eu tivesse aquela pimentinha, mas ele tem que lidar com água e farinha. Então a gente vai cerceando a criatividade das pessoas a partir do momento em que essas informações não estão disponíveis, ou para voltarmos aí ao tema da educação, em que a pessoa não é capaz de decodificar aquelas informações para transformá-las em algo criativo. Então a gente precisa desse ambiente sendo muito... E a criação desse ambiente, ela depende de quê exatamente? Depende de políticas públicas, claramente voltadas à educação e à ciência e tecnologia, nesse caso das informações e da capacidade de elaboração, mas eu acho de toda uma apropriação da cidade nesse conceito que Bogotá tão bem cunhou de cultura cidadã. Como é que eu me aproprio de minha cidade? Como é que eu faço valer isso? Esse conceito de cultura cidadã é interessante porque ele acabou se revelando das mais diversas formas. E uma delas foi, eles perceberam na prefeitura, que algumas crianças e jovens tinham receio de ir até a escola pelo caminho que tinham que cruzar. E mapearam lá uma tal de rota cidadã, que seria uma rota pela qual a grande maioria das crianças e jovens teria de passar no percurso à escola. E foram falando com estabelecimentos comerciais ao longo dessa rota e criaram um símbolo que significava que se uma criança ou um jovem estivesse se sentindo ameaçada, poderia buscar refúgio naquele estabelecimento. Quando lançaram essa ideia, já a criminalidade caiu, porque as pessoas perceberam que um estava se apropriando da cidade que era de todos e que a cidade precisava ser apropriada por todos e não por aquele um.
Várias ações desse tipo, o mímico nas faixas de pedestre, né? Quer dizer, o mímico vai lá, depara-se com o carro em cima da faixa, sai dando cambalhota, todo mundo morre de dar risada, aquele motorista nunca mais vai parar na faixa de pedestre. Não por respeito por ela, mas para não pagar mico, né? Então, como é que a gente faz a cidade tomar conta de si mesma, esse olhar do outro sobre a cidade? Isso é importante. Agora, e a relação do turismo com o conceito de cidade criativa? Que nós temos aqui no Brasil, pela religiosidade do nosso povo, né? Cidades como Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, Trindade de Goiás, o Círio do Nazaré, que são festas imensas, gigantescas, muitas têm um fluxo anual. O que essas cidades podem fazer para aproveitar essas condições, essas características e introduzir conceitos até para veiculá-los de cidade criativa? Acho que o primeiro cuidado que essas cidades têm que tomar é não comoditizar ou não maquiar o seu produto para agradar o turista, né, que é uma tendência, infelizmente, muito presente. Tem uma comunidade, até no Nepal, que tinha uma ópera muito longa. E o turista não se interessava por aquela ópera, não entendia nada, imagina horas aquela ópera. E eles começaram a reduzir aquela ópera até que ficasse num formato pocket que o turista pudesse entender ou não ficasse aborrecido. E ao longo das gerações, como é uma tradição oral, essa comunidade não lembra mais como era a ópera original. Eu acho que trazendo para o contexto urbano das nossas cidades, das nossas festas, muitas vezes a gente cai nessa tentação de ir maquiando e reduzindo e fazendo de um formato mais prático, porque é aquele que o turista vai comprar. Nossa, mas aquela tradição é de uma rua inteira carpetada. Não, mas faz só aqui um pedacinho, porque daí eu quebra e o turista leva embora. A gente não pode transformar a cidade para agradar ao turista. Tem que manter essa essência. Afinal de contas, é essa essência que traz o turista. Se a gente começar a maquiá-lo, vai ser uma coisa muito fake, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. A senhora falou aí no caso de Barcelona, e eu lembraria que a questão da Copa do Mundo 2014 no Brasil também está criando a mesma perspectiva, a ansiedade, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Quer dizer, até que ponto esses eventos grandes, importantes, que atraem turistas no mundo inteiro, podem contribuir para que a gente crie e solidifique cidades criativas? Essas são questões lapidares, né, na pauta do dia. Aliás, no começo do ano que vem teremos um livro exatamente sobre isso. Sobre isso? Aí eu vou ficar contentíssima de compartilhá-lo. O que a gente observa é que esses projetos são mais ou bem-sucedidos na transformação da cidade a partir de uma lógica muito simples. A gente vai colocar a cidade a favor dos projetos ou os projetos a favor da cidade? Por enquanto, a gente ainda está colocando a cidade a favor dos projetos, né? Está discutindo todo o investimento de estádios, de infraestrutura, etc. Mas o que vai ficar na cidade depois disso? As pessoas vão ter se apropriado melhor, a gente vai ter um levantamento de oportunidades de negócios, vai inserir o pequeno. Como a gente vai lidar com a cidade para que ela seja uma cidade melhor do que era no início, não simplesmente que a gente tenha uma conta dos estádios a pagar? Essa discussão, a meu ver, ainda não ocorreu. E é uma discussão que mostra como é possível fazer um projeto tão interessante utilizando essa desculpa de transformação urbana, como foram as Olimpíadas de Barcelona, ou um projeto tão complicado, do ponto de vista do legado, como foi a Copa da África do Sul, né? Bom, nós temos aqui um livro que está para ser lançado aí, né? Cidades Criativas, Perspectivas. Você, Ana Carla Fonseca Reis, como organizadora, e Peter Kageyama, organizadores, né? O que esse livro traz? E aí suscita outra pergunta também, o papel da educação, uma teoria, mas a educação, sobretudo, na sustentação dessa tese ou dessa prática de cidades criativas. E dizer de que maneira as pessoas podem ter acesso a esse livro. Então, esse livro surgiu justamente com essa proposta, é uma coletânea, são esses 18 autores de 13 países, é um livro digital apenas. O Peter é um colega dos Estados Unidos, nós conversamos com pessoas de diferentes países e todos eles foram colaboradores, todos escreveram de graça. Esse livro virou um livro gratuito, em português e em inglês, e o endereço para as pessoas poderem ter acesso é o site da minha empresa, que é www.garimpodesoluções.com.br, e a gente fica aguardando o retorno de todos, inclusive com relação à aplicabilidade desse conceito. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram concedidas pela economista Ana Carla Fonseca Reis, da empresa Garimpo de Soluções, autora e conferencista sobre as cidades criativas. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.